Ora, bom dia, espero que esteja tudo bem desse lado. Sou o Ricardo e este será o episódio 7 do podcast Talvez Incomode, que é sobre livros e histórias. Vou começar por agradecer, mais uma vez, a uma pessoa que contribuiu de forma especial para o último episódio, a Raquel. Ela não só partilhou a sua opinião sobre o livro Caderno Proibido, como também divulgou o episódio nas redes sociais, o que fez com que chegasse a muitas outras pessoas, inclusive algumas que depois exploraram episódios anteriores. Foi uma boa e grande surpresa, porque desde o início deste projeto que nunca tive como objetivo principal alcançar um grande público, por isso fico mesmo satisfeito só por saber que há pessoas a ouvir. Talvez por isso nunca me tenha sentido muito confortável em fazer publicidade ou tentar vender o podcast. Confesso aqui que me gera alguma ansiedade de ter de estar constantemente a publicar e a tentar chamar ouvintes, mas este momento fez-me perceber que talvez seja por aqui que eu quero ir, ou seja, chegar a mais pessoas através de quem também gosta de livros e se identifica com o conceito. E já agora aproveito para relembrar o que me levou a criar isto, ou seja, desafiar o meu lado criativo, escrever os episódios e falar sobre livros cruzando com temas sociais, sem cair num moralismo profundo, ainda que às vezes seja difícil escapar totalmente a isso. No entanto, já percebi que tenho um certo, prazer em provocar esse pequeno incómodo. E pronto, é isto. Vamos lá ao conteúdo deste episódio com o título Mas que rica viagem. Vou começar por dar um pouco de contexto, como tenho vindo a fazer, porque o livro de que vos vou falar hoje tem uma história, no mínimo, caricata. Na altura, antes de o comprar, estava há algum tempo sem ler absolutamente nada. Lembro-me até de partilhar isso com a minha psicóloga e de lhe dizer que sentia a obrigação de voltar a ler. Ela sugeriu alguns livros ligados aos temas que eu estava a tentar resolver na altura e ela ficou surpreendida com o meu ritmo. Ou seja, recomendava um livro e na semana seguinte eu já o tinha terminado. Era oficial, tinha voltado à minha melhor forma como leitor. Mas, como podem imaginar, estes temas eram um bocadinho pesados. Importantes, sim, mas pesados. E eu percebi que precisava de algo diferente. Uma leitura mais leve, vá. Foi então que, numa daquelas compras impulsivas na UC, juntei um livro que estava há algum tempo nos meus favoritos e, quando a encomenda chegou, fiquei muito entusiasmado. Era uma edição especial, com ilustrações e tudo, mas assim que abri e li a primeira página, não percebi nada. Nada mesmo. Achei confuso e até sem muito sentido e devolvi o livro à estante. Lembro-me até de pensar do género, se calhar comprei este livro mais pelo estilo do que por vontade real de o ler. Enfim, talvez neste momento já tenham aí um nome de um autor a passar pela vossa cabeça, mas aguentem-se mais um pouco que já vos digo quem é. Um ano depois dessa minha experiência com o livro e com mais capacidade e maturidade, voltei a pegá-lo outra vez. E desta vez li-o em menos de uma semana. Vale sempre a pena relembrar que o início da minha vida como leitor foi um bocadinho vergonhoso. Ficaram ali, umas mazelas cognitivas. Ou seja, tive que me esforçar muito para conseguir ler autores mais complexos. Mas pronto, minha gente, sem mais rodeios, estou a falar do nosso querido José Saramago. O livro em questão é A Viagem do Elefante e esta edição especial vem com ilustrações do Manuel Estrada. E agora vocês pensam, Ricardo, tanta história só para dizeres que leste Saramago. Calma, toda a gente leu o Memorial de Convento na escola, certo? Será? Aqueles resumos da internet deram um jeito, não foi? Pois. A verdade é que eu nem me lembrava da forma tão peculiar da escrita do Saramago e por isso tive aquele choque da primeira vez. Mas a edição com ilustrações acabou por ajudar e ser ainda mais divertido. Embora não sejam imagens óbvias, são quase abstratas, mas muito interessantes. Mas do que
realmente se trata este livro? A Viagem do Elefante não é um romance histórico, é uma combinação de factos reais e inventados que nos levam a sentir a realidade e a ficção como uma unidade indissolúvel, como algo próprio da grande literatura. Nele, o humor e a ironia, marcas da implacável lucidez do autor, unem-se à compaixão com que Saramago observa as fraquezas humanas, e este livro foi escrito 10 anos depois de ele receber o Prémio Nobel. A premissa do livro é: em meados do século XVI, o rei Dom João III oferece ao arquiduque Maximiliano da Áustria, seu primo, um elefante asiático, vindo da Índia, chamado Salomão, que há 2 anos se encontrava em Belém. O arquiduque Maximiliano aceita o elefante como presente, e aí começa propriamente a história da viagem longa e improvável do elefante, que parte de Lisboa e atravessa a Europa até Viena, passando por cidades como Valladolid, Génova, Trento e os Alpes. Mas o foco não está apenas no elefante em si, está na forma como os humanos ao redor dele lidam com essa jornada absurda. Há também o seu tratador indiano, Subhro, acho que disse bem, Subhro ou Subro, que é talvez o verdadeiro protagonista, juntamente com Salomão. Ele representa o bom senso e a humanidade no meio de toda a pomposidade e contradição da nobreza europeia. Ou seja, o livro aborda temas muito típicos de Saramago, desde o absurdo da burocracia e da autoridade, a ironia das relações de poder, a relatividade das verdades históricas e, claro, uma crítica bem humorada ao eurocentrismo. Quando eu estava a ler este livro, eu fui escrevendo ao longo da leitura, e agora que voltei a ler essas notas, achei curioso a última frase que escrevi, porque foi a grande mensagem que retirei do livro, que foi a seguinte: José Saramago caracterizou o elefante Salomão sendo mais humano do que os próprios humanos. Pois, e essa é uma das marcas mais bonitas e irónicas do livro. O elefante Salomão, que nem sequer fala, claro, acaba por ser a figura mais sensata, digna e constante de toda a narrativa. Enquanto os humanos ao seu redor se envolvem em jogos de poder, vaidades, formalidades ridículas e decisões absurdas, o elefante segue o seu caminho com uma espécie de paciência silenciosa, quase até filosófica. Saramago usa essa inversão com muita qualidade. Ao dar mais humanidade ao elefante do que aos próprios humanos, ele obriga o leitor a questionar o que afinal significa ser humano. Será que é a nossa racionalidade, a nossa empatia, a nossa capacidade de agir com justiça e compaixão? Porque ao longo da viagem, quem mais parece ter essas qualidades é o próprio Salomão. Além disso, a relação entre Salomão e Subro, o elefante e o seu tratador, também é central nesse simbolismo. Subro trata o Salomão com respeito e carinho, quase como um igual, enquanto os nobres o veem como um espetáculo, um presente exótico. E Saramago capricha muito nesse espetáculo. E essa diferença de postura ressalta ainda mais o contraste entre a humanidade real e a aparência da civilização. Mas apesar do estilo denso, o livro é surpreendentemente leve e até divertido. Até, não, é muito divertido. Posso dizer que me parti a rir imensas vezes. Falaria muito mais sobre o que transmite a história, mas vou optar por ler um desabafo do autor neste livro. Vocês vão perceber que é mesmo ao estilo dele. No fundo, há que reconhecer que a história não é apenas seletiva, é também discriminatória. Só colhe da vida o que lhe interessa como material socialmente tido por histórico e despreza todo o resto, precisamente onde talvez poderia ser encontrada a verdadeira explicação dos factos, das coisas, da puta da realidade. Pois, José Saramago, minha gente. Adorei imenso voltar a relembrar deste livro. Por pena minha, hoje não há partilha de outro leitor
ou leitora, mas se caso ouviste este episódio e já leste este livro, sente-te à vontade de partilhar a tua opinião, está bem? Pronto, é tudo sobre o livro. Vamos lá ao que eu trouxe para a mania do intelectual, que relembro, pode ser tanto uma palavra, uma música. Vamos lá ver. A mania do intelectual. Portanto, hoje decidi escolher novamente uma música. E talvez esta música não tenha que ver muito com o episódio em si, mas porque é que eu a escolhi? Pela palavra que eu pus no título, ou seja, a viagem. Esta música remete-me para uma viagem que eu fiz com um grande amigo meu. Foi quase uma odisseia, viveu-se muitas peripécias, e lembro-me que ele apresentou-me esta música e sempre que eu falo de viagens mais aventureiras, lembro-me sempre dela. Por isso, aqui vai. A música chama-se She's Got Her Ticket, da Tracy Chapman, e há aqui uma parte da música que me faz muito sentido, que vou partilhar. A failure in the race, but she knows where her ticket takes her. She will find her place in the sun. Pronto, está aqui a minha partilha. Sugiro que ouçam a música se ainda não a conhecem, mesmo que a conheçam, ouçam novamente porque tem uma boa vibe. Hoje trago uma história para partilhar também aqui, um acontecimento desta semana que eu penso que seja engraçado. Então, no passado domingo, foi dia de Páscoa. Na minha família nós temos mais ou menos um ritual que é a família mais próxima desloca-se sempre à casa de uma tia para nós irmos beijar a cruz e fazer aquele ritual de Páscoa normal. Mas antes desse compasso pascal, chegar à casa da minha tia, nós preparamos as coisas para o pequeno almoço, mas só tomamos o pequeno almoço depois de beijarmos a cruz. E quando estávamos nesse tempo, por acaso demoraram um bocadinho mais da hora habitual, e eu fui explorar a sala da minha tia e fui ver a prateleira de livros, quais eram os livros que ela tinha lá. E comecei a ver, ela tem umas coleções interessantes, também tinha muitos livros, por exemplo, do Essa de Queiroz, e eu até disse à minha tia que ela tinha livros muito bons ali na prateleira, se ela já tinha alguma vez lido ou tentado ler, e ela, não, sabes como é? Antigamente comprava-se muito esses livros, quase por estilo, não é? Por estatuto, digamos assim, para parecer uma sala mais intelectual. E ele até disse: Olha, mas já que tu gostas desses livros, eu tenho mais lá embaixo na garagem, se quiseres ir dar lá uma vista de olhos. E eu: Olha, por que não? E nesse momento também estava lá o meu primo pequenino e ele disse: Bora lá então ver o que é que nós temos lá embaixo. Nós fomos os três juntos e quando chegamos lá ela tinha uma caixa assim velha e os livros estavam lá dentro. E muito engraçado porque o meu primo pequeno estava a viver um momento de aventura e como os livros estavam cheios de pó, e ele, não, espera, vamos fazer como nos filmes, vamos soprar o pó. Ai, depois espirrei, claro, mas foi um momento engraçado dele e quando eu vejo o título dos livros, eu fiquei surpreendido. Porquê? Ela tem uma coleção completa dos Miseráveis do Victor Hugo. Eu já tinha ouvido falar sobre o Victor Hugo. Para quem não sabe, foi um escritor francês do século XIX, muito importante, e já tinha ouvido falar dessa obra dos Miseráveis, mas nunca me tinha... Ou seja, isto acontece muitas vezes. Eu marco os livros, tenho uma lista, mas quando eu ouço várias vezes o livro e quando ele chega a mim, olha, está na hora de o ler. E essa coleção, quando eu a vejo super tradicional, assim arcaica, capa dura, muito bonita, e ok, foi então que eu perguntei à minha tia se eu podia levar para ler um dia. Como eu tinha dito, o Compasso Pascal demorou mais tempo. E o que é que eu fiz? Comecei a ler o primeiro volume. Então, este conjunto é composto por 5 volumes, um pouco grossos cada um, mas eu comecei a ler o primeiro para perceber a linha
de escrita do Victor Hugo e esqueçam. Eu fiquei logo embrenhado na leitura porque adorei as primeiras páginas e pronto, não era previsto eu ler Victor Hugo, tinha outras leituras pendentes, mas não consegui deixar para trás e estou ainda no primeiro volume. Mas está a ser uma leitura bastante divertida, tem aquela pitada também sarcástica que eu adoro e estou a desfrutar bastante. Por isso foi um bom dia de Páscoa que houve aqui esta surpresa, boa surpresa, que retirei desse dia. E depois está claro, tomamos todos o nosso pequeno almoço à grande, pronto. E é isto, foi isto que me aconteceu. Espero que tenham gostado do episódio. E não sei se sabem, eu também criei o canal no YouTube, porque algumas pessoas estavam a ter dificuldade ou não usam o Spotify, e eu fiz questão de criar no YouTube para que chegue a todas as pessoas e ninguém fique prejudicado, porque também é bom saber isso dos ouvintes, os problemas técnicos que possam ter. Se quiserem também podem partilhar com os vossos amigos. Lá está, eu gostei muito de ter tido este alcance para pessoas que gostam de livros e é esse público que eu pretendia agarrar, digamos assim. Por isso, se vocês quiserem, sintam-se à vontade de partilhar com os vossos amigos. Pronto, acho que é tudo. Espero que tenham gostado. Uma boa semana e até já.